Salve fiel, tudo certo, tudo tranquilo. Voltamos agora com áudio novamente com qualidade, né? Aquela lapela não era boa, né? Quem viu o último pós-jogo que eu fiz sabe o que eu tô falando, né? Já devolvi, comprei uma lapela normalzinha, com fio e tudo mais, pra voltar à qualidade original que a gente tinha. Então, vamos tocar o barco, porque hoje a gente vai falar a respeito sobre o futuro presidente do Corinthians. Quem vai ser, né? Tem duas possibilidades, né? Vamos falar sobre essas duas possibilidades. Quero apontar algumas coisas que eu li, ouvi a respeito dos dois. Né? Ao longo dessa semana teve vários programas que os dois estiveram. Então eu quero aqui dar minha visão, né? Fazer um apelo no final do vídeo, né? Fazer algumas críticas. Enfim, fica aí que você vai entender o que eu quero dizer. Bom, se você está minimamente inteirado sobre as questões políticas do Corinthians, você sabe que o candidato da situação é o André Negão e o da oposição é o Augusto Melo. E assim, gente, eu não sabia quem era Augusto Melo. O André Negão sabia um pouco, e o pouco que eu sabia já era suficiente para eu detestá-lo como político, tá? Não conheço como pessoa, né? Mas enfim, tô falando aqui que tudo que eu tô falando aqui é questão de questões técnicas para ser um presidente de um clube como o Corinthians. E o Augusto eu não conhecia. O Augusto eu não tinha referente. Tinha algumas coisas que eu ouvi aqui e ali. Eu falei, bom, como uma pessoa que gosta do meu time e que é o bem, vou pesquisar saber quem é o cara. E na última semana eu vi vários programas, podcasts, enfim, que o Augusto foi. Né? Acho que deve ter sido uns 5, 6 mais ou menos. Deve dar, ó, entre todos os programas, deve dar umas 7, 8 horas de programa que eu vi com o Augusto, tá? Pra entender quem é o cara. E gostei muito do que eu ouvi, mas já vou falar a respeito dele. Sobre o André, como eu falei, eu já conheci um pouco sobre ele, já era o suficiente para eu não aprová-lo como presidente. Só que no debate da Gazeta, quem não viu, tem no YouTube da Gazeta que fez no domingo à noite, um debate entre o André Negão e o Augusto Melo. Aquele debate, o que eu já tinha de impressão ruim do André, simplesmente despencou a níveis absurdos, porque foi um show de horrores. Né? Não por parte do Augusto. O Augusto foi ok no debate. Né? E, aliás, o debate não foi bem conduzido, vou falar bem a real. A Gazeta assim, tentou fazer algo legal, gostei da tentativa, mas tem que melhorar, porque muito pouco tempo de pergunta, de resposta, de réplica, de tréplica, então tem que melhorar. Gostei da iniciativa, mas não foi bom, isso também prejudicou bastante a questão do debate entre dois candidatos. Que bom pro André, né? Porque senão ia ficar mais feio. Mas voltando, esse debate, gente, escancarou o cara que está concorrendo pela situação do Corinthians. O André Negão, ele é terrível, ele é tenebroso. Ah, ele é uma laranja do Andrés, quem vai comandar o Andrés, tudo bem. Mas ter aquele cara como figura, o Andrés pode ser o cara por trás, mas a figura, né, quem vai assinar, quem vai estar o nome lá é o André Negão. Gente, é assim, quem não viu, acho que quem tá aqui deve ter visto, né, mas quem não viu foi algo assustador, assustador. Tem todos os trechos de vergonha alheia dele, tá? O Augusto não teve nenhum. Todos os trechos de vergonha alheia dele, se você pegar, você acha no Insta da páginas que cobrem o Corinthians, de torcedores, de jornalistas, é vergonhoso. É vergonhoso. As partes mais emblemáticas, ele tá falando na natação, aí ele se perde, ele gagueja pra tudo, né? Gaguejar um pouco é normal, a gente às vezes tá pensando, né? E eu gaguejo às vezes um pouquinho aqui, mas o que ele gaguejava é impressionante, é surreal. Né? E aí ele tava falando da natação, aí ele vai pra outro assunto, nada a ver. É tipo, você fala, mas ele tava indo pro outro lado e foi pra outro assunto. Ele falou uma hora que a rentabilidade, olha isso, olha pra você ver, olha o nível do presidente que está concorrendo. Ele falou que a nossa dívida é maior que a nossa receita. Por isso que a nossa dívida é pagável, porque ela é maior. Ele nem se deu conta do que ele falou, acho que ele nem pensou o que ele falou. É tão absurdo uma fala dessas. E ainda mais, né, além da questão técnica, né, que já mostrou não ter, ele desconhece, ou pelo menos, sim, não lembra, que ainda é ruim, de títulos importantes do Corinthians. Ele simplesmente falou que a renovação e transparência, antes, né, do grupo Renovação e Transparência, o Corinthians não tinha Mundial. Ele falou, nós não tínhamos Mundial. Ou seja, ele esqueceu de 2000, né? E você, corintiano, você pode falar, pô, eu já vi alguns corintianos falando isso. Pô, 2000 foi meio bagunçado, tal, não considero tanto. Ok, tá? Você pode concordar ou discordar, tá no seu direito. Tem torcedor que concorda, a maioria concorda. O rival também, ele não precisa concordar, né? Ele tá no direito dele, ok. Mas o presidente, o cara que quer ser o presidente de um clube, não saber de um título importante que é chancelado pela FIFA, não um título X, entendeu? Um combinado ali que os times fizeram e não, é um torneio chancelado pela entidade máxima do futebol. O cara não sabia disso. Ele não sabia. E mais, ele no final do programa, quando ele tava lá dando aqueles motivos para votarem nele, né, para presidente, ele fala que na gestão dele a gente foi campeão disso, daquilo, daquilo, daquilo. Beleza, aí no final ele solta. Fomos campeões da Sul-Americana. Vocês lembram? Eu não lembro. E ó que
De 2010 pra cá, eu lembro de jogos que, meu, de gols do Corinthians que pouca gente lembra. Minha memória é boa. E eu não lembro, foi algum torneio fantasma? Né? Foi algum torneio que não teve acesso a nada, né? De mídia, de torcida, de nada. Foi um torneio fantasma. Só se for. Porque, gente, foi tão absurdo. Eu vi pelo YouTube, né? Porque na hora eu tava trabalhando, então depois eu vi no YouTube o programa. E assim, eu pulava, porque era tanta vergonha. Eu falei, meu, não é possível que eu tô vendo isso. O Marco Belo, na hora da questão da dívida que eu falei, que ele falou que a dívida é maior que a receita, o Marco Belo faz uma cara que é tipo, pesquisem, só pesquisem. Eu não vou ficar aqui me alongando muito, senão eu vou ficar nesse assunto pra sempre. Mas pesquisem e vejam essa vergonha que foi o André Negão. É absurdo. Eu não precisei pesquisar mais dele. Aquele debate já foi suficiente, entendeu? Tanto que, aliás, ele não vai no debate no programa na Rádio Crack Neto, né? Só vai Augusto, então vai ser uma entrevista, né? Ou seja, o cara está arregando. O cara bloqueou os comentários na rede social dele, eu não sei se o Andrés também. O cara está literalmente despreparado. Está arregando do debate, não deixa mandar mensagem. O cara está com medo, simplesmente. Com medo. Está com medo porque é despreparado, porque não sabe o que falar. Eu acho, aliás, eu tenho certeza. Ele chegou em casa e viu a repercussão. Ele deve ter falado: Meu Deus, o que eu tô fazendo? Entendeu? Ou ele falou: Ah, normal isso aí, né? Não sei o que. Porque assim, ou ele é perdido, entendeu? Ou assim, ele se tocou que a situação tá feia pra ele, que a repercussão tá feia, entendeu? E o Andrés deve estar arrependido do cara que ele escolheu pra ser o cabeça, né, de presidência. Porque assim, o Andrés eu ainda acho que teria uma chance. Entendeu? O André Negão, depois daquilo, eu vou falar, eu acho que pode até ser que eles ganhem. Mas eu acho que depois desses últimos acontecimentos, os programas, ficou difícil pra eles. Fala bem a real. E eu espero que fique cada vez mais difícil. Né? Pra gente, como eu já falei, tirar esses caras da presidência pra sempre. Agora eu vou falar do outro candidato, né, Augusto Melo, que está representando a oposição, né, que está na torcida de muitos corintianos para que consiga ganhar essa eleição. E assim, gente, como eu falei, eu não conheci o Augusto Melo, né, eu não sabia quem ele era, conheci algumas poucas coisas sobre comentários, falas, enfim. Ficou muito. Eu sabia dele por causa da questão da roda gigante e tal. Depois ele até chegou a explicar a questão e eu entendi, né? Não acho que é necessário, mas entendi o que ele queria fazer, tá? Mas quem quiser pesquisa aí, não vou ficar me alongando muito. Mas, assim, gente, tudo isso que eu vi desses programas, né, contando até com mesa redonda o debate da Gazeta, que eu nem conto muito, assim, porque, como eu falei, foi ruim. Não? Se você assistiu só esse programa, você conseguiu ver que o André é péssimo, é terrível, mas você não consegue ter muita ideia de quem é o Augusto Melo, né? Então, assim, a minha sugestão é pesquisa em outros programas que ele foi, tem vários. De cabeça assim, Band Esportes, Deus Zebracast, ele foi no Benja, ele vai no do Neto no dia 26 de outubro, então ele tá em vários. Mas tem muitos no YouTube aí que se você pesquisar, você acha. Que ele foi, deu entrevistas, falou dos projetos dele. E assim, gente, tudo que eu falar aqui, pode ser que ele não cumpra. Pode ser que não aconteça, pode ser que, enfim, ele esteja mentindo, pode ser um monte de coisas. Tá? Deixa bem claro. Eu não tenho como adivinhar se a pessoa tá falando a verdade ou não. Mas, ele falou com propriedade, com convicção, com clareza, entendeu? Sem titubear, sem fugir de pergunta, em todos os programas que ele foi, todos. E era sempre a resposta igual, entendeu? Então assim, não é que, não, uma coisa ele respondeu aqui, outra coisa ele respondeu lá, diferente. Não, era sempre a mesma linha de resposta, sempre a mesma explicação, sempre claro, sempre explicando exatamente o que ia acontecer. Claro, alguns detalhes ainda não deu, tal, porque imagino até que ainda não seja tudo fechadinho, mas todos os meandros, todas as ideias dele, como ele vai fazer, o que ele quer fazer, as pessoas que ele quer colocar, tudo esclarecido. Ele passou muita confiança no debate. No debate não, porque eu falei, debate não conta. Nos programas que ele foi. Tudo, tudo. Ele respondeu absolutamente tudo. Quem conhece o Benja, né, que eu vi, acho que eu tô gravando esse vídeo na quarta. Saiu ontem, na terça-feira, no YouTube. Pode pesquisar. O Benja, vocês sabem que o Benja é um cara direto. Um cara que não tem conversa com ele. Ele fala e dane-se. E o Augusto respondeu tudo. Tudo que ele quis, o Augusto respondeu. Não teve uma pergunta que ele fugiu. Falou de tudo. Isso passou, pra mim pelo menos, confiança e clareza. E pelo que eu tô vendo nas redes sociais, muitos corintianos estão cada vez mais vendo o Augusto como um cara bom. Entendeu? Porque tava naquela de, ele é o menos pior, né? Eu já vou falar disso também. E estão vendo ele como um cara bom. E eu vejo assim também. Porque, como eu falei, se você pega tudo que ele tá falando,
E não são coisas absurdas, tipo, não, eu vou fazer o Corinthians trazer o Messi, o Cristiano Ronaldo, o Mbappé, o Bellingham. Não, ele falou coisas dentro de uma possibilidade. Algumas mais difíceis, claro, outras muito factíveis. Entendeu? Falou coisas relacionadas ao torcedor. Entendeu? Porque assim, eu não aguento mais os caras só pensando na questão que é importante: futebol, futebol, futebol. O torcedor está lá. E ele falou muita coisa relacionada a ajudar o torcedor. E outra coisa, né, isso não é nem falácia, né? Você pode pegar até vídeo das organizadas, que isso, né, tem como comprovar e tudo mais. Ele vai nos jogos fora de casa. Ele estava lá em Fortaleza, ele estava em outros jogos. E ele explicou, ele vai porque ele quer entender a logística desses caras para cada vez mais poder auxiliar. E não tô falando de auxiliar, tá, gente? Não sei se é isso que ele quer dizer, tá? Mas auxiliar, pô, dar uma condição melhor. Porque os caras viajam. Então ele quer entender na pele o que os caras passam, né? Ele falou, o ônibus dos caras quebraram, então ele tá inteirado no dia a dia dos torcedores também. Ele soube que o ônibus da Pavilhão, se não foi da Pavilhão, perdão, tá, gente? Eu lembro que tinha sido da Pavilhão que eu tinha me informado. Quebrou na Bahia, os caras tiveram que empurrar, alugar outro ônibus, ele tava inteirado sobre tudo isso. Ele não tá tipo a par, não sei o que tá acontecendo, não, ele sabe. Ele estava lá em Fortaleza, ele soube desse acontecimento. Então, como que esse cara, ele está vivendo, ele está dentro do dia a dia do clube. Entendeu? E assim, coincidentemente ou não, quando ele passou pelo. É porque ele foi diretor de base, né? Ele falou isso, eu não sabia, depois eu fui pesquisar, ele foi. Depois que ele passa pela base, o Corinthians começa a subir alguns atletas. Alguns não, mais atletas do que vinha subindo. Né? Alguns, né, de nível não tão bom, outros de nível melhor. Mas o Corinthians começa a ter um volume maior, depois que ele passa por lá. Então, você vê que tudo que ele está falando, eu consegui pesquisar e ver que na prática é verdade. Então esse cara está me passando uma confiança grande. Esse cara está me passando uma esperança muito grande de, se talvez o Corinthians não ainda, porque vai demorar, né? Voltar a ser aquele time dominante igual era em 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, né? Que pelo menos comece uma reestruturação para o Corinthians voltar um dia a estar no topo. Mas ele me passou muita confiança. E eu não estou falando para você acreditar em tudo que eu estou falando aqui e tudo mais, mas pesquise. Pode pesquisar. Né? Se você pesquisar, você vai provavelmente, muitíssimo provavelmente, você vai ter a mesma visão que eu. Pode pesquisar, aliás, vai ter muito mais coisa dele do que do André, porque o André, né, tá regando pra tudo. Então você pode pesquisar que tudo isso que eu tô falando é verdade. Então assim, eu fiquei contente de ver o preparo dele, porque ele está preparado, por tudo que ele falou, por tudo que ele mostrou de conhecer o clube, conhecer as necessidades do clube, entendeu? Estar por dentro do clube, né, vivenciar o que o torcedor tá vivendo, entender o torcedor. Então esse cara pra mim, não é que ele é o menos pior, ele é preparado, ele é bom, entendeu? O melhor do mundo? Não sei, pode ser que não, entendeu? Mas é um cara minimamente preparado. É um cara que está, pelo menos na minha visão, à altura de um presidente do Corinthians. Né? Como falei, o melhor, o maioral, talvez não. Mas que está à altura para dirigir, coisa que o Guarda Andrade, coisa que o próprio Andrés na segunda passagem, coisa que esse caboclo do André Negão não está, entendeu? Então assim, me passou confiança. Mas pesquise, entendeu? Não estou falando para você acreditar totalmente na minha palavra. Pesquise e tire suas próprias conclusões. Mas imagino que você vai ter a mesma visão que eu. E antes de encerrar, eu queria fazer uma crítica a torcedores, mas especialmente a jornalistas. Porque, assim, o Augusto Melo, eu sei que agora ele está indo cada vez mais programas, passando cada vez mais a sua visão. Entendo que ele foi em poucos programas há tempos atrás. Mas, é o seguinte, eu vi muitos jornalistas, e aqui vai uma crítica a alguns jornalistas da Placar TV, que eu assisto, eu gosto, tá? Não vou falar que é ruim, eu gosto. Mas não vou concordar com tudo. Vou ter minhas críticas. E eu achei, eu não sei se por uma questão de não querer retaliação por uma eventual eleição do candidato, ou simplesmente para não tomar partido, mas eu achei extremamente sem sentido dizer que o André Negão está no mesmo nível do Augusto Melo. Não tem comparação. Porque na segunda-feira, o pessoal da Placar repercutiu, logicamente, aquele desastre que o André Negão fez no Mesa Redonda da Gazeta. E assim, gente, os dois, o pessoal colocando os dois como se fossem ruins. Como se os dois não estivessem à altura do Corinthians. Assim, o Bernardo Ramos, por exemplo, que é um cara que até que eu gosto, acho bem sensato, falando que os dois não estão a nível do Corinthians, os dois são péssimos igual. Gente, não são. Não são. Quem viu o debate, como eu falei, o debate não é muito parâmetro. Você pode até falar, putz, esse Augusto aí é meio sem sal, né? Não fez nem cheira. Né? Mas você ainda vê uma coerência nele, no debate, entendeu? Um projeto, uma ideia, entendeu? Mais sólida. O André Negão, gente,
Aquilo é vergonhoso. Aquilo é vergonhoso. Nenhum torcedor no bar, conversando com os amigos, fala as asneiras que ele falou. Não tem comparação. Entendeu? Eu não sei, como eu falei, se é uma questão de, putz, não vou me comprometer com o cara, falar que aquele é muito pior, e aí o cara ganha. Eu não sei, pode ser, entendeu? Até entendo se for esse caso, mas assim, não dá pra comparar. Não dá pra comparar. Eu imagino, assim, de fundo do coração, eu imagino que o pessoal da mídia, não só lá pra cá, tá? Outros lugares eu também vi essas críticas, tá? O Chico Garcia, que eu admiro muito também, mas eu imagino que por trás das câmeras, né, os caras falam, meu, esse André Negão não dá pra ganhar, esse Augusto Melo pode até ser no seu melhor, mas mostrou, tá bem mais preparado que o cara. Eu imagino que os caras façam isso, porque não há comparação plausível disso, entendeu? Eu vi muitos torcedores, há alguns dias atrás, falando a mesma coisa, torcedor eu até entendo falar isso, né? Posso não concordar, mas entendo um pouco mais, né? E essa semana, né, já deu uma mudada. Eu vi mais torcedores acreditando muito mais no Augusto, entendeu? Falando, pô, acho que ele é um cara bom, acho que ele é um cara, pô, se não ideal, que nem eu falei, o cara que tá mais pronto, tá um cara pronto para assumir o Corinthians. E com a mesma ideia, não tem comparação, né? Muita gente falando, pô, o Augusto pode não ser o melhor, mas não tem comparação com aquela porta, né? Porque aquela é uma porta. Se eu colocar minha porta para ser presidente do Corinthians, ela é capaz de ela ter mais ideias do que o André Negão. Porque é absurdo. Então não há comparação, gente. Não há comparação. Não venham com essas, não. Os dois estão no mesmo nível, não, os dois são ruins. Não, não são. Não são. Você pode não gostar do Augusto por várias coisas. Você pode falar, putz, não gostei disso, disso, disso. Mas não compare. Não compare. Entendeu? Porque assim, é insano você chegar e comparar os dois. É insano. Não tem. Não tem. Um tá aqui, o outro tá. Nem aparece, na verdade. O outro nem aparece. Nem dá largada. Então não comparem esses caras. O André Negão assim. É uma coisa que eu fico assustado, né? De imaginar ele sendo presidente do Corinthians. Eu não sei onde a gente vai parar. Se ele for eleito. Acabar, acho difícil. A longuíssimo prazo, talvez. Acho muito difícil. Mas a curto prazo, médio e curto prazo, eu não sei. Rebaixamento, um time terrível, sendo humilhado, arena leiloada, não sei. É sombrio imaginar ele sendo eleito. Eu acredito que o Augusto leve, né, por um monte de fatores. Mas, claro, que eu não vou subestimar uma chapa que está aí há 16 anos, né, e tem muita influência. Mas eu acho que dessa vez a gente se livra deles. Mas, de novo, não há comparação. Não tente fazer comparação, porque ela não existe. E para finalizar, Fiel, eu queria aqui fazer um apelo, se algum associado, sei que é, como eu falei, colégio eleitoral minúsculo, então não sei se só chegar em alguém, duvido, mas enfim, de qualquer forma, se algum associado estiver vendo isso, estiver pensando em no André Negão, estiver querendo votar nulo, pensa no futuro do clube, por favor. Tanto do clube Corinthians, quanto do clube social. Porque muito do futuro do Corinthians passa por essa eleição. O Corinthians corre o risco, na mão do André Negão, e da renovação e transparência de modo geral, virar um Vasco. Olha o que o Vasco se tornou. A história do Vasco é linda, é gigante. O Vasco é um gigante do futebol brasileiro, tem uma torcida maravilhosa. Mas olha a situação que os caras estão por conta de gente igual o André Negão, igual o Roberto de Andrade, igual o Andrés atualmente. A gente não pode chegar nisso. Então a gente tem a chance agora de dar a volta, de virar a chave. E depende de você, associado. E a nós, torcedores comuns, seja comum organizado também, que não é associado, né, vamos dizer assim, do clube que não pode votar, vamos fazer a nossa parte. E a nossa parte é o quê? Pressionar. Pressionar mostrando que não queremos mais o André Negão, nós não queremos mais renovação e transparência, nós não queremos esses caras, nós queremos o Augusto. Augusto Melo tem o nosso apoio. Vamos mostrar isso. Como a gente vem mostrando, a pesquisa, né, do meu timão mostrou aprovação de 96% do Augusto Melo, ou uma suposta intenção de voto, não lembro exatamente, do torcedor comum. Conta 3%, pouco mais de 3% do André. Então a gente está fazendo essa parte, mas façamos mais, cada vez mais. Vamos pressionar, vamos falar, vamos subir hashtag, não vamos deixar os caras respirar. No bom sentido, tá, gente? Não tô falando pra ter violência nem nada, mas fazer barulho, pra eles cansarem e pros associados verem que a gente quer o Augusto Melo. Cara, fazer o máximo de pressão. E eu peço que, se o André for eleito, que a torcida, todos os torcedores, o máximo possível, façam uma das maiores pressões da história do Corinthians. Deixa de seguir em rede social, deixa de seguir no YouTube, tira a Premiere, cancela sócio, não vai no estádio, façamos tudo pra eles pra eles verem que a gente não quer mais. Pra não ter como eles se sustentarem. Entendeu? Porque se não for pela eleição, eles têm que sair pela pressão. E pela pressão do verdadeiro dono desse clube, que é a torcida do Corinthians. Não é renovação e transparência, não é Augusto Melo, não é ninguém.
é a torcida. Então, pelo bem do clube, vamos nos unir para ajudar esse time. Como eu falei, se não for pela eleição, se não for através da pressão por Augusto ser eleito, vai ser na pressão para tirar ele de lá. A torcida do Corinthians é dona do clube. E ela tem que salvar o time, como já salvou outras vezes. E dessa vez tem que salvar de novo. Bom, gente, eu vou ficando por aqui, né? Esse final foi um desabafo porque eu tô preocupado, né? Confiante que o Augusto ganhe, mas preocupado ao mesmo tempo, tá? Mas por favor, deixa nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Vocês concordam, vocês discordam? Deixa as suas visões, as suas opiniões, enfim, o que vocês quiserem. Like, por favor, para esse vídeo chegue o máximo de gente possível, entendeu? Quanto mais a gente puder falar do Augusto, mais poder mostrar, mais a gente puder, enfim, falar desse tema, é melhor. E também se inscreve no canal do Império Corintiano, pra gente aumentar nossa família, nossa nação e crescer cada vez mais, tá bom? Vou ficando por aqui, gente. Um abraço e vai, Corinthians.